Estamos começando mais um Brabocast, episódio número 5 do nosso podcast do Concurseiro. Eu tenho aqui do meu lado a minha host, a 01, Lorena Fônega. Lorena Fônega, tudo bem? Sempre. Tudo Como é que fala Fônega, fanha? Deixa eu ver. Uai, Matheus. É do jeito que você fala agora. Fônega. Ficou mais fônega do que já é, já. É uma pessoa que tem noitada, balada, chega sem voz. Não é isso, não é isso. Antes fosse, mas não é. É trabalho escravo, gente, estou sendo abusado aqui, tá? Deixar Mentira. Isso claro, é Reclamação. verdade. Inclusive, ela contou para vocês como é que é o pagamento dela. É com visualização, a curtida, comentário. Isso, e comentários bons, porque os ruins, o que ele faz? Desconta de mim. Então, não deixe comentário CESP, ruim, gente. Comentário ruim, Isso, anula o bom. A gente trabalha com modelo CESP aqui. Então não deixa de curtir, se inscrever, manda pro coleguinha que está estudando para concurso. Manda pro coleguinha, o link, tudo certinho. É isso aí. Bom, vamos lá, vamos apresentar nosso convidado. Muito orgulho de trazer ele aqui, um professor da casa, um dos grandes professores que a gente tem aqui hoje. E além disso, né, um grande profissional, é defensor público, também passou no concurso de analista do Ministério da Fazenda, esse fui eu, do Ministério Público, né? Analista do Ministério Público. Mas vou ler o currículo dele aqui, ó. Atualmente defensor público do Estado de São Paulo, docente no curso de Direito na Universidade de Franca, a maior cidade do estado, né? Franca City, a melhor cidade. Possui mestrado em Direitos Coletivos e Cidadania pela Universidade de Ribeirão Preto, especialização em Direito Público pela Universidade de Franca. Tem um livro, chama Diálogos Jurídicos, professor em cursos preparatórios, inclusive que esse é o mais pesado do currículo, no melhor. E, além disso, docente na Universidade de Franca, doutorando em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, na EPE. Muito bom receber você aqui. Prazer, Luciano Masson. Olá, gente. Tudo bem? Um prazer é meu. Obrigado pelo convite. Muito bom. Vamos contar um pouco da história. Eu quero saber o que faz um defensor público, como é que faz para passar nesse concurso, como é que foi sua trajetória e também como é que aprende direito processual civil, né? É só ter um bom professor. Você pode perguntar para mim, não precisa perguntar só ter um bom professor. E aqui a gente tem um bom aqui professor. A gente tem. Então vocês já sabem o segredo aí. Mas conta aí, como é que foi essa decisão de ingressar no serviço público, né? O que motivou você a entrar nessa carreira? Eu, desde a faculdade, eu já tinha essa ideia, essa noção de prestar concurso para a área pública. Eu tinha um grande exemplo na família, um tio que foi promotor de justiça em Minas Gerais, ele já é falecido, e tinha um grande exemplo com meu pai, com a minha mãe, por conta do estudo, né? Uhum. Eu sempre sempre tive uma perspectiva, e eu trago isso para os alunos quando posso, de que a perspectiva do que no estudo você tem ele tem um viés muito emancipatório do aluno. Uhum. E o estudo para carreiras públicas, a estabilidade pós-aprovação. Então, é uma série de fatores positivos que, desde a época da faculdade, me influenciaram a vir para a área pública, a prestar concurso. Seus pais não são servidores? Não, meu pai ele é contador, minha mãe também trabalha no escritório, mas tem com o estudo, com a formação, com o ensino superior, uma classe social muito baixa, muito pobre, então isso tem isso enraizado muito nesse exemplo dele também. De que o estudo muda a vida, né? Sim, e muda, né? A gente está vendo aí pela pandemia o quanto o profissional liberal sofre com as indas e vindas do mercado, das possibilidades. E a área pública, ela te traz essa possibilidade, essa estabilidade, além de uma série de outras vantagens. Né? É bem desproporcional. E é o que a gente comentava, né? Na área pública você tem aquele limitador, né? Eu até comentei. Muita gente, às vezes, ao longo da vida, às vezes teve um negócio ou até mesmo arrumou um emprego que pagava muito bem. Sim. E aí, em determinada época da vida, é mandado embora. E, às vezes, no final da vida, ou mais velho, vai ter que começar tudo de novo, passa dificuldade. Sim. No serviço público, a gente tem esse... que é um limitador, né? Que ontem a pessoa mesmo, não vai... fazendo a live com os alunos, a gente teve um caso desse, de um senhor de 57 anos, que começou mais novo, estudando, chegou a passar, mas não assumiu, parece que ele não quis tomar posse na época. Ele não falou qual era o cargo, mas ele deixou meio de lado. E foi trabalhar 20 anos na mesma empresa, foi demitido há 6, né? Que ele foi demitido. Ele já estava 6 anos em outra empresa, mas aí ele tomou agora a iniciativa de estudar de novo. E a frase, assim, que eu achei que foi sensacional, que ele falou para não passar isso de novo. Quer dizer, isso doeu muito nele, né? A gente vê isso muito no dia a dia. Os alunos perguntam, né?
E, sinceramente, a questão financeira eu quase acho secundária em relação a isso. Essa estabilidade, a possibilidade de você servir, de você atuar em prol do outro, do cidadão. E vem a reboque a questão financeira, evidentemente. Você paga muito mais do que a iniciativa privada, na maioria dos casos. Sim. Então, desde a época da faculdade, eu já tinha esse embrião. E me formei, advogava para ter a prática jurídica, mas sempre estudei, sempre tive um foco, um norte muito, muito, muito bem definido. E graças a Deus, menos por mérito, por sorte, por benevolência divina, esforço, você botar tudo no caldeirão, uma série de fatores que te auxiliam na aprovação, né? Consegui. Legal. E é legal a sua história. Você chegou a passar no analista, né, do MP, que é o cargo de nível superior para formação em direito, né, do MP, sem ser a carreira, e depois passou na defensoria. Antes disso, chegou a prestar outros concursos? Época de faculdade? Na época de faculdade, não. Na época de faculdade, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, né? Então, assim, o meu foco era fazer uma boa faculdade e passar no exame da ordem. Eu tinha que já é desafiador para muitos. Eu, né? Eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Hoje, mais. Ninguém consegue. Antes, eu acho que quando você abraça muitas coisas, tudo fica mal feito. Total. Verdade. Então, na época da faculdade, eu não prestava concurso. Eu queria passar no exame da ordem no 5º ano. Aí eu fui de primeira, deu certo. Pô, e agora? Agora é concurso público. Para você ver um exemplo. Eu tinha vontade de fazer mestrado, mas eu não misturei as coisas. Enquanto eu não passar no concurso público, eu não vou mexer com o mestrado. Isso é muito interessante. Né? Aí eu passei no concurso público, fiz o mestrado. Agora eu quero dar aula, comecei a dar aula. Aí passou um tempo, agora eu quero fazer o doutorado. Então, as coisas são meio... Eu sempre fiz isso, assim, de uma forma meio... Eu acho que é meio que uma lógica de japonês, né? O nipônico, ele tem muito isso organizadinho, né? E tudo exige muito, né? Sim, se você vai estudar para o concurso, te exige muito. Você vai fazer a não ser que você vai fazer por fazer, né? Então, eu vou fazer um mestrado, quero dar aula, tem essa vontade, você tem que fazer de coração, uma por opinião toda a sua muito energia. própria, assim, eu falo para alunos, olha, eu quero dar aula, eu falo, meu amigo, vamos passar no concurso, vamos focar nisso de forma intensa, 24 horas por dia, ao longo da sua semana. Depois, você sobe mais um degrau nessa escadinha, né? Porque tem gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Você não faz nada. Eu quero fazer o mestrado e estudar para o concurso. Não faz. A verdade é que não dá, porque todo mundo tem um fator limitador de tempo, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. É clichê falar, alguns com a rotina mais complicada, outros nem tanto, mas todo mundo, no fim das contas, tem as 24 horas. E você ter 2, 3, 4 grandes objetivos vai inviabilizar. O que eu acredito que faz muita diferença é quando você tem pequenos objetivos até a meta. Por exemplo, provavelmente você já tinha pensado em doutorado. Sim. Mas antes do doutorado tem a pós. Isso. Depois tem o mestrado. Isso. E aí depois que você... Então é um passo de cada vez, né? Cada vez, e até conciliar, por exemplo, quem estuda para concurso público que concilia com a OAB. Eu vejo muito isso. Sim. E às vezes aluno me pergunta, Matheus, como é que eu faço para conciliar? Eu falo, filho, resolve a OAB primeiro. Sim. Inclusive porque a OAB é um objetivo mais simples. É um primeiro objetivo. Vai aumentar a confiança. Porque de uma vez que você passa numa prova, você já, consegui, né? Eu não sei quanto é no exame da ordem, mas eu acho que quase que 60% não passam, né? O índice de reprovação é grande. Nossa, é muito grande. É muito alto. Nossa. É muito alto. É muito alto. Então, assim, passa nisso, resolve essa parada. É um exame, então você só precisa da nota... É diferente de concurso, né? Você tem que chegar no corte, né? Isso. Você faz uma nota lá e mais que a metade, né? E depois na segunda fase, você consegue a aprovação. Faz isso aí e depois, né, foca 100% no concurso. Então, você já vê que no seu exemplo de vida foi isso que fez. E a questão do estudo para concurso, a gente sempre a gente enfrenta isso. Muitas vezes o aluno, a aluna, ele não sabe se preparar para concurso público. Ele, às vezes, tem uma visão mais imediatista, às vezes ele não tem paciência, às vezes ele estuda de forma errada, às vezes ele não faz o curso adequado. Então, mesmo quando você se dedica exclusivamente para concurso público, já é difícil demais. Já toma já é difícil demais. Fazendo bem feito já não está fácil. Olha, eu sempre fui um aluno mediano, nunca fui o melhor aluno da sala. Então, eu até brinco com a minha esposa assim, eu tenho que ler várias vezes a mesma coisa para assimilar aquilo. Total. E eu não acho isso nenhum demérito. Então, passar no concurso público é muito difícil. Muito difícil. Então, imagina se eu pegasse a esse caminho que já é difícil por si só e começasse a jogar um caminhão de informações, um caminhão de coisas sobre as minhas costas, sobre os meus ombros. Eu acho que eu não conseguiria, ou conseguiria de forma mais sofrida do que já é o caminho. Ou não conseguiria. Eu tenho a opinião que talvez não. E tem um lance também, por exemplo, quando às vezes o aluno faz muita coisa
E ele fala aquele termo de procrastinar ocupado. Sim. Que é o seguinte, ele sabe que ele tem que estudar para o concurso. Esse é o objetivo dele, passar estudando no concurso público. Mas aí ele começa a colocar outras coisas que na mente dele são menos... porque estudar para concurso público é uma competição. Você tem toda a tensão, você faz uma prova, tem um resultado. É desgastante. Fazer uma pós-graduação... Nem tanto. Mais tranquilo. Nem tanto. Você vai lá, você faz... Tem que se esforçar, o que a gente falou, fazer bem feito. Você não concorda com ninguém, é muito... Então, assim, lá na fase de entrada, isso, né? Entre um e outro, às vezes a pessoa começa a se enganar e falar, não, eu preciso fazer uma pós. É muito comum, eu tenho aluno, né? A grande parte do meu público é aluno de concurso de nível médio, de nível técnico. O cara não precisa da pós. O cara já tem nível superior que eu já nem precisava, porque concurso é de nível médio. E aí ele se enfia numa pós e começa a conciliar pós, o estudo de línguas. Tinha uma aluna uma vez que ela fazia pós, ela estudava 2 idiomas e trabalhava e estudava para concurso. Não dá. Ela é como se fosse um caminhão. O caminhão já está na subida sofrendo. Você já pega na caçamba nesse caminhão, já põe um monte de pedra. Total. Aí você amarra um outro caminhão, mais um outro caminhão para embarcar. Aí você quer fazer mais coisas. Eu quero fazer agora um intercâmbio. Isso. Sinceramente, não existem verdades absolutas, mas a nossa prática nos indica que isso não é de forma alguma aconselhado. Até estudar para mais de um concurso. Sim, já não é fácil. Depois... existe a diferença entre você prestar vários concursos, para estar em competição ali, para estar treinando e tudo mais, e estudar com afinco para 2 concursos grandes. Não dá, gente. Perfeito. Eu tinha muito isso, por exemplo. Eu nunca enveredei, e é porque você tem essas opções quando você quer prestar concurso. Nunca enveredei para a área trabalhista, para a área previdenciária, nem para a área policial, porque não era o meu perfil. Assim, eu via muito colegas que eles atiravam para tudo quanto é canto. Delegado, promotor... Hoje eu quero delegado, amanhã eu quero fiscal do trabalho. Não tem nada a ver. Os editais, eu chutaria que mais da metade do edital não se conforma, é diferente. O máximo é matéria básica. Então, mesmo nisso, você fazer um filtro e você e como que você faz esse filtro? A partir das suas predileções, das suas preferências. Isso, acho bem legal. Eu adoro. Por exemplo, esse dia deu uma aula, o aluno perguntou, Luciano, eu estava falando de desconsideração da personalidade jurídica no direito civil. Um aluno perguntou, Luciano, como que funciona isso no direito trabalhista? Eu falei, olha, graças a Deus, o direito do trabalho ficou lá no 5º ano da faculdade, nas aulas de sexta-feira à noite. Não sei. Não sei, e eu não tenho vergonha de falar que eu não sei, porque o direito, você não sabe todas as nuances, e não me preparei para isso. Né? Aí tinha um outro colega que falou, isso aqui tem uma resolução do TST. Eu falei, nossa, que bom, tô aprendendo com você, porque eu não sabia disso. Então, mesmo o aluno, ele tem que já, dentro dessa gama de áreas públicas, eu acho que é muito interessante você filtrar. Eu também você acho. filtrar, fazer filtros, predileções, matérias que eu gosto, aquilo que eu me vejo estudando. Tem gente que ama direito do trabalho, acho isso bem legal. Então, olha, você ama direito do trabalho, então você vai ter um recorte mais para a área trabalhista. Direito penal, olha, carreiras policiais, você tem isso. O direito, ele te dá esse leque de opções. Total. Agora, fazer tudo, abraçar tudo, com carreiras que não se conformam, você meio que cata papel na ventania e o seu caminhãozinho vai estar muito pesado na subida. Muitos alunos, quando estava para sair o concurso da polícia, mandavam mensagem. Vai sair, vou estudar. Você acha que eu estudo? Você se vê como um policial? É isso, você tem vocação, porque não é fácil, não. Você gostaria de... Eu não iria. Aquelas disciplinas, não gostaria, então, medicina legal, eu tinha aula daquilo na faculdade, assim... Deve ser legal. Tem gente que gosta, vamos fazer uma exumação, um negócio assim. Eu não consegui. Exumação eu tô fora. Eu gostava, tipo, você ensaia lá. Exatamente. Eu não me via. Gente, nem eu. Tem quem goste disso, não dá. Não, eu tô brincando, mas isso aí também tá fora de cogitação. Tinha uma amiga, né, a Milene Moraes, então um abraço pra ela é policial. A gente gravou alguns vídeos juntos e tal, e ela me contava um pouco da rotina lá de policial. Eu falei, cara, não seria isso aqui nunca. Jamais. Mas fora de cogitação. E tá tudo bem se a pessoa que tá ouvindo aqui agora quer ser policial, cada um tem uma vocação. Mas quando ela contava as coisas que ela presenciava, e ainda bem que tem, né? Uma vocação. Assim como tá tudo bem, você não sabe como que as coisas funcionam no direito do trabalho, no direito previdenciário, porque não é da sua área, não é do seu tato. E é assim que funciona. Na medicina é assim. Você vai no cardiologista, ele não vai te dar referência sobre se o seu joelho está fora do lugar, se o seu ombro está fora do lugar. Não, ele vai no direito também é isso. É legal trazer esse ponto de vista, porque a galera
dispersa muita energia em muita coisa, né? E aí a gente tem uma quantidade de tempo limitado de energia também para fazer, concretizar os objetivos. Então fica disperso. Quando você estava ali na faculdade, você tinha comentado para mim aqui que você fez a faculdade e não prestou concurso, né? Não. E aí o primeiro objetivo era o AB. O exame da ordem, isso. Depois que você fez o exame da ordem, para que concurso que você começou a prestar e quanto tempo até ser aprovado? Aí, só uma pergunta ótima. O que eu observei? Passei no exame da ordem, colei grau. Eu observei que aquele ensino da faculdade, da graduação, em muitas matérias, ele não era o mesmo ensino que eu precisava para áreas públicas, para concurso. Então, eu precisava de um bom cursinho. Eu precisava de um bom caderno, de um bom material, porque eu via que o conteúdo da faculdade nem sempre ele aborda aquilo que é cobrado em prova de concurso. Quase nunca, né? Ele é muito teórico, então, né? assim, na busca do sonho, eu e mais 2 amigos, a gente foi para São Paulo. Sou formado em Franca, a gente foi para São Paulo fazer o curso do professor Marcato. Já ouvi falar. Aí nós ficamos 1 ano lá, e nesse 1 ano em São Paulo, eu fiz um caderno, assim, é o caderno que na época não tinha e-book, essas coisas, se o professor espirrasse, contava uma piada, muito possivelmente estaria no meu caderno. Tava ali. Né? Pô, eu já fiz um caderno, eu tenho um grande norte. Aí, a partir daí, fui revisitando esse caderno, batendo. E assim, sempre estudei muito. Eu nunca tive preguiça de estudar. Eu, até no cursinho, estudava naquelas cabines, que eu gosto de silêncio. O estudo é algo que exige uma concentração e um silêncio. As funcionárias, elas falavam que conseguiriam ajustar o relógio do local pelas minhas chegadas e saídas. Que legal. Chegava às 8, 1h30 fazia um café, voltava, meio-dia eu ia almoçar. 1h30 eu estava sentado de novo, de segunda a sexta. E sábado até 1h da tarde. Então, aí eu fui nessa crescente. Quando dá uns 3 anos, assim, 2 anos e meio, você já começa a ir para segundas fases. Você já começa a ir para segundas fases. Não, vai para segunda fase. 2 anos e meio para ir para segundas fases. Legal a galera entender esse jogo. Aí você já começa a ir para os exames orais. Então, eu fui aprovado na Defensoria Pública com 4 anos e pouco de estudo. Aí até ser chamado... Um cara religioso. Eu tomei posse eu tinha formado mais ou menos uns 5 anos quando eu tomei posse na Defensoria. Aí chega uma hora, assim, com esses 4 anos de estudo intenso, que você começa a passar em muita coisa. Você começa... Aí é o efeito cumulativo. Isso aí. Por exemplo, eu fui aprovado para cartório no Paraná. Mas aí, a minha posição, ela me dava uma serventia deficitária, que tem essa questão. Que nem todos os cartórios, pega um cartório mais fraco. Eu vou ficar aqui no cartório, daqui 2 anos eu faço uma remoção. Não, eu vou continuar, não tomei posse. Aí eu passei para analista do MP e passei para a Defensoria. O Ministério Público me chamou, com 1 mês e meio de analista, a Defensoria me chamou. Aí... Exonerou. Aí, tarefa completa. Agora, a partir de tomei posse na Defensoria, um dos cargos que eu almejava, agora essa fase está a parada. Que legal, uma história legal. E é legal trazer esse exemplo. Eu costumo falar, a gente faz uma analogia aqui com o concurso com uma corrida, né? Embora eu não goste de correr, não, a Lorena que corre. Daqui dos hosts, a Lorena é a que corre. Corro dele. Não, ela é que corre e eu pedalo. Às vezes cai. Mas o lance é que eu costumo falar que, de acordo com a quilometragem, fazendo uma analogia. Por exemplo, você pega os cargos de técnico, eles são mais ou menos uma corrida de 10K. 10 quilômetros. Perfeito. Então, com uma preparação ali, você corre. Não é a analogia perfeita, porque às vezes o cara consegue correr em 1 mês 10 quilômetros. Não é tão simples assim, mas só para o cara entender. Os cargos de analista seriam uma corrida aí de 21K. Que já é um trecho maior. Isso. E os cargos de carreira, defensoria, magistratura, promotoria, carreiras fiscais, área de controle, seria a maratona 42K. Isso. Então, o que eu acredito é que se você for cumprindo as etapas, para quem de repente começa com cargos ali menores, você tem uma quantidade de conteúdo menor. Então, por exemplo, no seu caso, você demorou 2 anos e meio para começar a ir para a segunda fase. Num concurso de repente, de nível técnico, isso acontece uma brevidade maior. Sim. Talvez com 1 ano você já estaria ali beliscando uma aprovação. De estudo correto. De estudo correto. Sim, isso. Sim. Com 2 anos, de repente, você já está nesse cargo aí de nível técnico. Isso. E o de analista, às vezes, um pouco... Talvez o de analista ser... porque abriu um pouco depois, mas talvez você com 2 anos e meio, 3 anos, você passaria no de analista. Sim. A quantidade de conteúdo é um pouco menor. Sim. E aí esse que é o lance, né? A quantidade de conteúdo que interfere. O nível das questões não é tão mais difícil, mas a quantidade de conteúdo... As primeiras fases costumam ser muito comuns, as questões
questões, assim, elas são muito próximas. Aí na segunda fase, você já pega uma profundidade maior ou não, dependendo do tipo do concurso. Na segunda fase, ela já começa a te definir o perfil da carreira, do analista, do defensor, do promotor. Na segunda fase, ela já começa a te filtrar. Sim, total. As primeiras fases, elas são muito lei seca, muita súmula, então elas são quase que são muito comuns as questões. Sim, súmula e lei seca. E é isso, assim, você ter a consciência de que é algo a médio prazo. O concurseiro ele não pode ser uma pessoa imediatista. Nossa. Ele tem que saber lidar com o não. Você toma muita bola na trave, você chora muito, você se decepciona muito, você fica na beira do corte, você passa o concurso anulado. Então, tem todo um pacote. Então, você tem que saber lidar bem com isso, com a gente usa a expressão aqui de antifrágil. Você tem que ser antifrágil. Porque tem o resiliente, que é quem consegue chegar no vermelho e voltar à situação normal. Então, pô, deu errado e tal, e continua. E tem o antifrágil, que ele chega, ele toma uma cabeçada dessa, né, uma rasteira, e ele volta mais forte. Então, quando ele volta, ele fala, não, eu vou fazer melhor do que eu estava fazendo. Eu não consegui passar aqui, fiquei por um ponto, ou fiquei na fase oral, agora eu vou estudar mais. Então, esse é o perfil que passa. E o que eu pensava, assim, quando eu chegava a bater na trave, eu tenho um exemplo muito claro assim, que aconteceu comigo, que eu cheguei a fazer exame oral para a magistratura de São Paulo. A última fase. Sim. E saiu o resultado, eu não fui aprovado. Eu também não estava me sentindo confortável, alguma matéria... Então, imaginemos, esse resultado saiu quinta-feira à noite. Sim, saiu a lista, o Luciano não estava na lista. Onde eu estava na sexta-feira de manhã? Eu tinha duas possibilidades. Ficar em casa chorando as pitangas, ou na sexta-feira de manhã... Podia ser um sextou também, tomar ou retomar os estudos. Qual a escolha que eu fiz? Eu voltei a estudar no dia imediatamente após. Eu não me permiti ficar triste. E por quê? Porque o antifrágil, eu percebi que eu estava no caminho certo. Isso, eu percebi a melhor coisa. Que, olha, eu não conseguia. Não deu, nesse, em outro concurso eu consigo, porque eu tô nesse caminho. Porque eu sei de histórias de pessoas que chegam até essa perspectiva, tomam uma cabeçada dessa e desistem. Isso, Desistem. Ainda fala mais assim, tava muito próximo ali dos 40 quilômetros. Essa é a mentalidade. É a história do copo meio cheio, meio vazio, mas é muito real, porque você pode olhar e falar assim, nossa, isso aqui não é pra mim, eu não passei de novo. Ou você pode olhar e falar, opa, peraí, eu fiquei eu fiquei na fase oral. Quanta gente queria estar reprovando na fase oral, porque isso já é um puta de um indício de que tá dando certo. Sim. Então acho que é só a questão de e você constrói a partir dessas pedras que você recebe. Então, o concurseiro ele tem que saber que ele lida com isso. Imagina a gente tá falando para alguém que tá começando agora, começou hoje. Sim. Olha, vale muito a pena? A gente começou a conversa. Vale muito a pena. Mas a sua caminhada, você tem obstáculos. Saiba disso. Isso. Nem tudo são... Eu não gosto muito de ficar floreando o caminho do concurseiro. Falar, tudo Alice no País das Maravilhas. Nossa, não é isso. Eu iludir o cara, né? É uma maravilha. É que tem o que ilude, mas para ter o que ilude, tem que ter o iludido da outra ponta, né? Eles se encontram em algum momento. São as pessoas que acordam no dia. No dia se encontram. Vai ter o cara que vai fazer a promessa que ele vai passar. Tem gente que fala que o cara vai sair de 30% de acerto para 90% de acerto em alguns meses. Não existe Imagina isso. Na sua jornada. O tempo é diferente, as mentes são diferentes, o material de estudo é diferente, você não consegue comprovar isso. Você dá um chute, acerta com alguém e usa essa sorte sua com alguém. Isso não tem como você comprovar isso. E não é um caminho de flores. Não é. Também não é impossível, também não é algo que não seja... para ser aprovado, eu era aluno 6. Eu tinha que ler muito para entender, entendeu? Total. Então, assim, é possível, é palatável, está ao alcance de todos. E é o que você falou, o estudo é diferente. Não é igual na escola. Eu acho que muita gente... mas eu era tão ruim na escola, os professores explicavam. A gente não tem nada a ver com escola. O ensino é outro. Aqui no curso, certamente, a gente tem esse tipo de aluno. Tem gente que não sai da faculdade e não sabe estudar. Não sabe. A escola não é nem que sai da faculdade, ele nunca soube estudar. Nunca soube. Às vezes ele fez uma faculdade ali... estudava pra prova. Nas coxas, Estudava pra prova. Exatamente. E na prova você consegue acertar, porque o conteúdo não é tão grande. Sim, você estuda no dia, na véspera. Tinha um amigo meu, ele até é de Cássia, né? Um amigão meu, chama Túlio. E o Túlio fazia um negócio que eu achava fantástico. Ele falou, eu sempre fiz isso, sempre funcionou. E que não quer dizer nada, né? Mas ele fazia o seguinte, toda vez na véspera de prova, ele não dormia.
Ele ficava a noite inteira acordado estudando, ele não estudava nada, não pegava um caderno. E gente finíssima, inclusive, formou. E ele ficava a noite inteira estudando ali de madrugada, no outro dia lá fazia a prova. Ele falou, não, funcionou muito pra mim na época de escola. Aí um dia eu falei pra ele, cara, você sabe que isso aí não faz sentido nenhum, porque a sua memorização acontece durante o sono. Se você ficou a noite inteira, ele sobrecarrega a memória de curto prazo. Que é a nossa memória... a memória de curto prazo, ela, na hora que você dorme, ela faz a transposição, é como se ela liberasse espaço pra você aprender mais. Se ele ficou a noite inteira, ele já não teve essa liberação. E aí ele continuava, mas aquele conteúdo fica na memória de curto prazo. Fazia a prova, eu garanto. 24 horas na outra, só não lembrava de mais nada. Ele fez a prova, ok, tava ali na memória de curto prazo. É aquele até o aluno que o professor Pierre fala, né? O aluno chega duro, assim. Se chamar ele, balançar, ele fala, nossa, acabei de esquecer o que... Tá pendurado. Caiu a informação tá pendurado o conhecimento. Se alguém fizer uma pergunta pra ele, você quer caneta azul ou vermelha? Ele fala, não faz pergunta. Não faz pergunta, não posso. Tá pendurado. É igual quando a gente quer decorar número, né? Que você fica falando número, aí repetindo, se alguém vai tipo fala, não fala nada. E isso me dá... Tem um exemplo, um colega, nessa época de estudo, e assim, o que eu tenho uma experiência própria, diferentemente do Túlio, eu acho que para você estudar, você precisa estar concentrado, você tem que ter tido uma boa noite de sono. Se você está doente, você não rende a mesma coisa. Fica sem dormir e vai dirigir um carro. Você não consegue. E como que você vai assimilar conhecimento da mesma forma? Não dá. Então, eu acho que algumas coisas na vida do concurseiro são incompatíveis com o estudo. Então, por exemplo, se eu estudava, se todo dia às 8 horas da manhã eu estava sentado estudando, consequentemente eu tinha que ter uma boa noite de sono. Total. Então eu tinha colegas, e às vezes eles viverão mais do que eu, e só para questão de concurso. O cara, na quinta-feira, ele começava, não era o sextou, era o quintou. Aí na sexta-feira, ele estava no mesmo lugar que eu, mas passava 15 minutos que nós estávamos cada um na sua baia estudando, ele estava dormindo. Acabado. Ele estava dormindo em cima do livro. Se ele não aprende por osmose, o que eu acho que ainda não tem nenhuma comprovação. Não existe. Tá errado. Tá errado. E ele tá colocando em risco. É uma escolha. Exatamente. É aquela história do... Você não consegue ter tudo ao mesmo tempo. Você faz as coisas. E eu tenho certeza que quando ele tava na balada, ele lembrava, nossa, mas eu tenho que estudar. Isso, certo, gerava um sentimento de culpa nele. É uma culpa. Veja como ele faz como ele faz as duas coisas mal feitas. E eu falava disso, eu chamo o concurseiro meia fase. Não sei se você sabe, quando você tem energia, que em Franca acontece direto. Aí cai as duas fases, mas tem um que cai uma fase só, e aí, tipo, a lâmpada, ela acende. Ela acende. Mas só que se tiver a televisão não, a geladeira, ele não consegue. É pouquinha energia que tá passando. Então, é meia fase. Ele não tá nem estudando e nem curtindo, porque ele também tá reclamando que, putz, eu devia estar estudando. É uma lógica que eu sempre apliquei, e por que, assim, deu certo. Existem pessoas que têm outras formas de caminhar e às vezes dá certo pra elas. A minha experiência, ela foi dessa forma, assim, sabe? Na época eu já namorava, então às quintas-feiras eu ia falar oi pra namorada, que é a esposa. Aí na sexta-feira a gente comia uma pizza, algo mais leve, porque no sábado eu tinha que... Então o dia que eu poderia ter algo mais, uma vida social um pouco mais intensa, era no sábado. Porque no domingo, normalmente eu não estudava. Porque eu acho que você tem que ter um dia e meio pra você, pra suas coisas. O ócio, às vezes, é muito bom. No domingo, você não fazer nada, você recarrega, você dorme, você descansa. Aí tem uma questão, que é o seguinte. Depende da sua condição. E eu falo isso por experiência do seguinte. No seu caso, você estava ali num projeto full time, né? Sim. Até a carreira exige, né? Enfim. Para muitos, o cara... concilia com o trabalho. Então ele já tem uma redução da quantidade de horas disponíveis para estudar durante a semana. Então, no meu caso, por exemplo, eu nunca folguei num domingo. Eu sempre estudei. Mas eu estudava um período. Eu sempre dividi o meu sábado, domingo, né? Em 3 blocos. Manhã, tarde e noite. Aliás, não fui eu, né? É a história. Manhã, tarde e noite. Todo mundo sabe disso. E aí, o que eu fazia? Um desses períodos, eu sempre tirava para estudar. Então, teve uma época que eu trabalhava numa empresa, né? Que era um comércio. E eu trabalhava de manhã no sábado. Então, às vezes eu tinha folga e tal, mas eu trabalhava de manhã. Aí, à tarde, eu estudava. À noite, eu nunca estudei nem um sábado à noite, nem um domingo à noite. Normalmente, esses dias eu tinha. Mas eu sempre deixava um período para estudar no sábado, para complementar a quantidade de horas. A semana à noite. E durante a semana eu só tinha à noite. Então, vai muito da realidade da pessoa, mas não é incomum isso que você está me falando. Eu já vi várias pessoas que foram aprovadas. Mas, e os dois modelos chegam ao mesmo lugar. No mesmo lugar. Eu trabalhei com um juiz...
E esse juiz que eu trabalhei, ele nos traz 2 exemplos. Ele foi aprovado com 50 anos como juiz. 50 anos. E durante 15 anos, mais ou menos, ele foi escrevente. Com carga horária de 6, 8 horas por dia. Precisamos trazer ele aqui. Trabalhei com ele no litoral. Eu não sei, faz muito tempo que eu perdi o contato com ele. Legal. Então, ele tinha uma carga horária de 6, 8 horas, casado com filhos. Olha então, só. Dentro desse contexto todo, ele conseguia conciliar os estudos e ele foi aprovado com mais de 50 anos. Ou seja, então, você chega alcança o seu objetivo com outro caminho e também tá tudo bem. Para ele tá tudo bem. Não, mas não é incomum isso que você falou, não. Eu só te falei porque tem esse contraponto, porque às vezes a pessoa tem poucas horas. Mas não é incomum pessoas que estudam 6 por 1, né? Estudam 6 e tiram um dia de folga. Já vi gente que tira 2 dias de folga, mas eu falo que isso é um privilégio de quem tem mais horas disponíveis. Eu penso que pro cara que tem ali 2, 3 horas só por dia, se ele fizer isso, ele ele vai ter que pegar o sábado e domingo. Ele tem que ter o sábado e domingo. Quando eu tava só estudando, não estava trabalhando, se eu batesse a minha meta, aí eu tirava um dia. Se não... E qual era a sua meta? A minha meta sempre foi 23, 24 horas. Por semana. Por semana. A gente sempre orienta o aluno a marcar o período de estudo semanal. Porque existem estudos científicos sobre isso. A semana é um bloco que ele é mais estável do que um dia, né? Um dia acontece alguma coisa, você não estuda. Enfim, você acordou com dor de cabeça. Acordou com dor de cabeça, sei lá. E precisou levar alguém no hospital. Vida adulta, né? Coisas que acontecem. Porque eu só estudava, mas eu tinha filho. 2 filhos. Não, né? Eu tenho, gente. Não, tem. Então. Um tá meio estrupiado, mas eu essas meninas... então, eu tinha o trabalho de casa, tudo acabava ficando comigo, toda a parte... Tem o marido. Tem o marido. Aí, como ele tava trabalhando, então você faz tudo. Então, era banco, era comigo, porque ainda não tava assim tão digital, né? Tinha que ir no banco. Tinha que ir ainda. Nossa, mas é antigo, hein? Faz muito tempo. Não é tão antigo, mas eu não tinha esses negócios, não. Depois da pandemia que eu comecei a ter. Eu acho que eu sempre tive meio medo de ter, né? Você tinha uma pastinha azul com boleto. Exato. Não, era rosa a minha. Tudo é rosa. Tudo é rosa mesmo. Tudo é rosa. Então a pastinha era rosa. Quantas árvores deve ter ali, hein? Então, ambientalmente. Tinha. Gente, como a vida... Não, aqui a gente derruba a árvore. Vamos falar a realidade. Até tá as apostilas aqui, ó. A gente... Eu também sou desse. Então, a gente valoriza muito. Inclusive, tem muitos estudos. Tem um estudo que comparou a compreensão do material impresso em comparação com o material digital. E primeiro que a compreensão é muito maior no material impresso. E segundo, no fator tempo, você se esquece menos do conteúdo. No material digital, o esquecimento é maior. Então, ele já parte de uma compreensão menor e ele ainda vai fazer você esquecer mais. Ou livros, né? Tem um livro físico é muito melhor que um livro. Muito melhor. E tem vários aspectos. O cheiro do livro, Cheiro do livro, até guardar na estante. Às vezes você nem leu, mas você já ficou mais inteligente que você pôs na estante. Estudo por osmose. Não é? Você olha e fala, olha essa estante bonita, cheia de livro. Então, a gente adota muito essa questão do material físico, porque... Além de ter todo esse apego. E tem a memória espacial, né? Aquela história, você escreve no cantinho da folha, já viu? Não sei se você tem essa experiência. Aí você vai tentar recuperar uma informação, você fala, cara, eu não lembro da informação, mas eu sei que eu escrevi no cantinho aqui. Sim. Aí você já vai pegando a folha aqui, olhando naquele cantinho que você sabe onde está. Então tem um apego. Eu tinha muito isso quando eu montava o caderno para estudar, era aquele caderno... E às vezes eu tinha dificuldade de trocar até o meu vademeco, assim. Eu gostava daquele. Vai pegando aquele surrado, com as orelhas. Parecia que o cachorro tinha comido e devolvido, né? Deixou lá. Tudo. Mas é porque ele me... E veja só, esse material surrado, ele me dava uma segurança. Eu também. Que eu estava fazendo as coisas da forma correta. O meu material era a prova, o seu livro anotado, a sua prateleira, o seu... material. É a prova que você não tá brincando disso. Né? Isso dava uma segurança. E é legal, tem uma outra questão, e eu até vou te perguntar, porque você falou, eu tinha um caderno que eu fiz lá na aula, né, no cursinho que você fez. Você tem noção de quantas vezes você reviu esse conteúdo? Você tem, por memória, assim, um chute? Quantas vezes você reviu aquele material? Eu devo ter visto aquele material umas 4 vezes. 4 vezes. E sabe, olha, a gente chega numa fase de organização que é a seguinte. Como que eu sabia? Porque a primeira vez que eu grifava, eu grifava de vermelho. Um exemplo. Aí na segunda vez que eu passava com canetão amarelo. Na terceira vez já era o lápis. Então, e na quarta, eu sabia pelo tipo pela forma de grifar. Quantas vezes você tinha passado? Eu já tinha passado. Então, se eu tinha uma frase e ela estava
amarelo, vermelho, preto e tinha uma outra observação do lado. Olha, já li isso aqui no mínimo umas 4 vezes. Olha só. E isso é um negócio muito interessante, porque eu oriento o aluno o seguinte. Hoje tem uma cultura que é de troca de material. Porque é muito comum, você está estudando lá por um material de português, a gente tem, por exemplo, o professor Marquinhos aqui. E o cara estava estudando por um outro material e entrou no nosso curso. Aí ele fica sabendo, porque o professor Marquinhos é uma unanimidade aqui, a galera gosta muito dele. Aí ele fica sabendo que tem um professor Marquinhos, mas ele já tem o material dele. Aí ele fala, eu vou estudar, e ele começa de novo. E aí ele começa um novo material, e depois ele começa um novo material. Quer dizer, ele nunca termina um material. E ele começa um novo ciclo praticamente do zero. E aí ele perde essa familiaridade com aquilo que ele já estudou e essa proximidade. Enquanto eu acho muito mais vantajoso o cara ter aquele material e ele rever várias vezes. Agora essa é a apostila. Você vai pegar uma apostila dessa, você vai com ela até o fim. Você lê e lê. E terminou, o que eu faço? Começa vamos de novo. Repete o ciclo. Sim. Agora, você não dá um start, você não dá você não zera tudo e começa num outro material, numa outra linguagem, numa outra identidade visual. Você tem uma dificuldade de assimilar isso. Né? Muda a disposição, a gente perde a familiaridade. Você se sente desconfortável, a letra é maior, a letra é muito pequena. Enfim, isso é muito real, eu passei por isso. Não é? É muito comum. Eu passei por isso. A gente perder essa familiaridade. Então, assim, uma orientação, e eu te perguntei isso, nem sabia, né? A gente tá batendo papo, mas eu tenho essa noção de que às vezes é melhor a pessoa passar várias vezes pelo mesmo material, ao invés de ficar trocando, porque tem um professor que é muito bom. Às vezes não precisa ser um professor tão fora de série para você aprender. É um professor Mas sabe o que é legal? Igual, por exemplo, português, né? Eu tenho um chumaço, assim, ó. Eu não usava caderno, uso folha de sulfite, compro aquelas pastinhas L e guardo lá. Tem tudo ali. Aí, às vezes, eu assisto a aula do Marquinhos, se eu assistir a aula de outro professor, eu vou complementar. Você vai lá, mas é meu. Dela. É meu material. Eu não tenho apostila de português. Não te dá uma segurança ter esse material? Nossa, é meu xodó. Não tá entendendo? Você sabe que pegar fogo na casa, você fala assim, nossa, geladeira não, meu material. De português. Geladeira. E eu sei tudo, onde que tá tudo, eu acho tudo e eu faço ainda bonitinho. Colorido, rosa. O dela é colorido. Eu tenho um material de português, ele tá até lá em casa. Feio. O material dele é feio. Não, o material de alguém que tem a letra feia, bem feio. Que é desorganizado, mas que tá lá. É feio. Eu refiz esse material, tem um lá que eu vou anotando. E eu anoto, cada vez que eu fazia uma revisão, eu anotava a data de quando eu tava revisando. Eu revisei esse material mais de 9 vezes. Então, chega uma hora que não tem como você não memorizar. Eu só faço revisão pelo meu material. Alguém que está nos vendo, o que nos une aqui, nós três, com caminhos distintos, ideias distintas, nós temos umas ideias em comuns. E eu sempre fiz a caneta, e toda hora que eu estava assistindo a aula, todas as minhas anotações eram a lápis. Então, eu sabia que aquilo que estava a lápis era algum insight que eu tive, a ideia de escrever. E assim, é muito peculiar. No doutorado, no doutoramento que eu estou fazendo, eu tenho um caderno. Eu faço especialização em neurociência, eu tenho um caderno. Eu tenho um caderno. E sabe quando eu paguei no caderno? R$8. Juro, eu compro sem pauta, porque aí tem alguns estudos que o sem pauta ele é melhor. E eu comprei aquele de capinha dura, ele parece aqueles cadernos de criança de... Porque assim, às vezes o cara vê, né? Eu ensino sobre técnica de estudo tal, e neurociência. Ele vai achar que eu vou ter um caderno pica das galáxias. É um caderno de capa azul, capa dura, que eu paguei R$8. Não sei se é Tilibra, inclusive Tilibra. Se quiser patrocinar o podcast, eu acho que tem o meu é capa de surf. Olha só. Aquele mais, aquela fininha. Escolheram pra mim, minha esposa comprou. Unicórnio. Aí. Unicórnio. É isso. Você pensa a Amazônia, quanto sofre com nós três aqui? Exatamente. Aqui ninguém digitaliza nada, ninguém vai pro computador. Ninguém vai. Mas esse material é o material que eu escrevo. Aí o cara pensa, o que o Matheus usa? Eu tenho uma caneta azul, uma preta e uma vermelha. E uma grifa texto. E é só. Exatamente. E acabou aí. Não tenho muita firula. Às vezes, mas muitas canetinhas. Às vezes é legal trocar de cor, fica legal. Mas no fim não é só sobre Eu usava só a amarela e a verde. A de grifar, né? Exatamente. E assim, porque uma vez eu vi sobre isso, eu tive dificuldade até de entender. Porque se for uma informação muito importante, ela é azul. Se for uma informação extremamente importante, é rosa. Se for tem isso. Aí, gente, mas como você não se perde com questão de informação? E o conteúdo que você grifou, você lembra pelo menos? Isso. Não, eu lembro as cores, mas eu não lembro o que está escrito ali. Aí não adiantou nada. Não adiantou nada. Às vezes você fica... Isso é muito comum também. A pessoa se prender muito a querer ser perfeito.
Isso! E isso é um problema. Você querer estudar de forma perfeita. Eu ensino meus alunos revisão, a Lorena sabe. É o assunto que eles mais têm dúvida em relação a isso. Eu explico o método lá, a gente desenvolveu o método de revisão. Só que eu falo para ele, não tenta ser perfeito. Às vezes você não vai fazer a melhor revisão, mas só faz. Vê esse material mais uma vez e tal. Mas não precisa ficar preso, porque às vezes ele fica tão preso no método. Porque, tipo, quando vai fazer receita de bolo, assim, sabe? Que você fica ali olhando. Assim. Que você tem que fazer exatamente 3 pitadinhas e meia de sal. Você fica... Se for 4, já não deu. Já deu Z, mas deu 3. Mas o sal meu tá um pouquinho grosso. Tá... Não, velho. E essa é a vantagem do aluno pegar esses exemplos nossos, nós estamos trazendo, e ele saber que esse exemplo ele é adaptável à situação dele. Ele é adaptável. Sim. Então, por exemplo, eu faço revisão da forma X, o outro faz da forma Y. Está errado, de forma alguma. Não. Você está revendo Você tem que rever. Até porque, eu não sei se é essa lógica que você traz, quando depois que eu passei, eu fui ver sobre isso. Porque muita coisa se perde. A gente tem uma chamada curva do esquecimento. Sim. Então, aquilo que você leu hoje, amanhã já naturalmente, já você vai esquecendo. Então, a revisão, ela vai atenuando essa curva do esquecimento. Total, Aí você chega na prova esquecendo menos. Possibilidade, matematicamente, a possibilidade de acerto ela é maior. Então, eu reviso, às vezes, ouvindo. Perfeito, você tá revendo, tá tendo mais um contato. É porque pro aluno ver também que às vezes ele revê de uma outra forma, mas ele consegue chegar lá também. Sim. Consegue chegar. Ele não pode deixar de rever. Sim. Porque senão ele não vai se lembrar dessa informação. E é muito comum quando você começa a revisitar conceitos, às vezes você tá no meio da frase, você lembra do final da frase. É muito automático. É o aprendizado consolidado. Exatamente. Isso, é muito legal. Me conta uma coisa, você fez fase oral, né? E é uma curiosidade, todo mundo que faz concurso, e seja qual for, carreira policial, tem fase oral, e sempre gera aquele desconforto, né? Algumas até, eu acho que são gravadas hoje, São gravadas, né? Para fim de publicidade. Para fim de publicidade e tal. E hoje você também orienta alunos, né? Sim. Na fase oral, principalmente, né? Sim. Porque o caboclo deve chegar deve chegar tenso, porque você tem que controlar duas coisas, não é só o conteúdo, né? É a parte emocional, porque no fim das contas, se você fica muito nervoso, você bloqueia completamente a sua parte racional e trava. Me conta um pouco dessa experiência. Hoje orientar é muito melhor do que estar lá presencialmente. Com certeza. Eu confesso que o primeiro exame oral que eu fiz, e hoje nós temos tem formas de preparação para isso. Na época era você vai com aquela sua cara. Igual na época da escola, exatamente. Né? Prova oral. Você vai. Já passava mal. Você tem que controlar o nervosismo, você tem que saber que você tem um conhecimento jurídico e que isso é o que tem que aflorar, além da sua postura, né? Que é o conhecimento jurídico, mas a postura, entonação, trato, mesmo perguntas que eventualmente você não se lembre, você... Tem uma técnica muito boa de exame oral que é a seguinte. Às vezes, se você é perguntado sobre um assunto, você não se lembra. Então, eu vou falar um pouco de direito civil. A questão do bem de família no direito civil. Às vezes você não lembra o que o STJ diz sobre isso. Mas você se lembra o conceito de bem de família. Sim. Então você sai da espécie e vai para o gênero. Aí você abre um pouco. Aí você vem descendo. Olha, o bem de família é o que o cara te perguntou. Não é. Mas tá ali. Não vai ter um silêncio constrangedor para todo mundo. E você vai ser positivamente avaliado. Porque você respondeu algo certo. Exato. E vai que quando você... Eu chamo de descer o raciocínio. Quando você está descendo o raciocínio, você se lembra. Volta, né? Volta. Exatamente. Tudo. Porque é muito comum. Você começa a buscar os conceitos e aí você recupera. Luciano, qual que é o limite de eu abrir? Vai na dignidade da pessoa humana, na Constituição, e vem descendo. Ela cola em tudo, não é? Pelo menos... mete a dignidade da pessoa humana. Pelo menos o seu esforço ali, de você não falando bobeira, evidentemente, você é avaliado. Eu ia me dar muito bem. Porque às vezes ele pega muito um assunto, um tema específico, e você não se lembra porque você tá nervoso, ou aquilo você evidentemente nunca ouviu falar, e até outra coisa que eu falo. É difícil nunca ter ouvido falar, né? E mesmo que você nunca ouviu falar, o seu examinador não vai ficar sabendo disso. Fala, excelência, eu não me recordo no momento. Aí, uma outra tática é você pedir uma diretriz. O senhor pode me dar uma diretriz que é ele refazer a pergunta de uma forma parafraseada ali. Exatamente.
E aí às vezes vem um conceito. Não vou te dar uma diretriz, a pergunta é essa. Aí você abre e tenta normalmente descer. são os de carreira que fazem essa prova. São de carreira. Então vão ser defensor, promotor, juízes. A minha examinadora em processo civil, depois eu dividi sala com ela, Helena Rosa. Você não quis matar ela? Nossa, e ela não lembrava. Eu lembrava dela, evidentemente. Opa, ela não lembrava de mim. Pra você era uma marcante. Era tanta gente. Eu falei, Helena, no dia que você estava me arguindo, você pediu para baixar o ar-condicionado, tava muito frio. Não lembrava de nada. Nem lembro. Ela fez um monte disso. É muito. Engraçado que para ela era mais um. Para mim, ficou muito marcado, né? Aí esse que eu fui aprovado em São Paulo foi meu quarto exame oral, né? Já tava... Eu já tava meio calejado, assim. Eu já tinha meio que... A gente aprende com os tombos, né? Eu já sabia mais ou menos. E o que você acha que você melhorou nesse processo? Porque, por exemplo, você foi reprovado em 3. Sim. Até ser aprovado no 4º. Sim. Você saía com aquela sensação de, tipo, não vai dar? Ou você falava assim, acho que deu? Porque é muito subjetivo, eu não sei se eles te dão a resposta na hora, mas eu imagino que você tá ali, alguma coisa você não sabe, você deu aquela embananada, mas você fala, será que deu pra eu passar ou não deu? Hoje você tem um feedback, um espelho, uma devolutiva disso. Antes não tinha. Então era muito mais obscuro. Um que eu fui reprovado, eu sabia que eu tinha ido mal em direito civil. O examinador começou a perguntar prazo. E para datas, assim, eu tenho uma dificuldade. Aniversário da filha, casamento... Nossa, assim, sou péssimo com data também. Aí eu queria saber prazo. E o que aconteceu? Ele perguntou primeiro, doutor, qual que é o prazo para essa ação? Eu não lembrava, não me recordo, excelência. Aí não tem como você chutar. Não tem prazo como você não tem jeito. Não tem como abrir. Direito de resposta. O nosso querido examinador, ele viu que eu não entendia de prazo. O que ele fez? Mudou de assunto? Não, continuou com prazo. Ele foi te minando. Aí eu já sabia que dos 5, esse cara não rolou. Aí teve um outro que eu imaginava que eu teria sido aprovado. No mesmo tribunal, eu respondia tudo. Aí eu não tive a devolutiva, por que não? Né? E não tinha como questionar, não tinha como... Não era gravado o áudio, enfim. Então, o que eu percebi? A maturidade, a forma de você sair daquelas perguntas que você não se lembra, não se recorda, e principalmente a sua postura. Eu imagino que manda muito. Os editais são muito claros. A sua postura, o uso correto do vernáculo. São 4 pontos que são avaliados numa prova oral. Dos 4, um é o jurídico. Os outros 3, postura, que é uso comportamental. Comportamental, exatamente. Aí na Defensoria de São Paulo, eu já me sentia muito mais maduro, muito mais seguro. E pelo tempo, eu já tinha uma bagagem jurídica maior. Já tenho uma experiência. Tinha uma bagagem jurídica maior. Eles perguntam o seu histórico de outros concursos? Eles perguntam por que você quer ingressar na carreira. Por que o senhor se interessa por essa área, né? E aí a gente viu aqui que você já prestou concurso em outras áreas. Como é que eles sabem? Porque eles fazem tem uma fase de avaliação dos seus antecedentes, de tudo isso. Tem um setor que acho que eles pegam o seu nome e eles vasculham tudo. Pega a capivara. Puxa a ficha do sujeito. Sim, você dá carta de apresentação, então eles ligam, quem é o Luciano? Entendi. Então há toda uma avaliação social antes do exame oral. Então ele sabe de onde você veio. Evidentemente, se você tem antecedentes, isso vai ser um impeditivo para algumas carreiras. A maioria né? Uma vez me perguntaram do nome no Serasa, se é impeditivo. Eu falei, olha, eu não tinha. Eu imagino que não, todo mundo tem uma dificuldadezinha nesse sentido, né? E isso não é obstáculo. Aí eles veem, por que você quer dentro daquele contexto? Assim, de São Paulo, certeza eu não tinha, mas eu tinha muita convicção de que eu seria aprovado. Legal. E até inclusive sobre essa questão de nome sujo, por exemplo, em carreiras bancárias é um problema. Por exemplo, no concurso do Banco do Brasil, o que eles orientam é o seguinte, eles não falam no edital, porque é simulado, isso não pode, né? Pode, Eles não falam, mas quando você é aprovado e eles te convocam, eles orientam que você tem que regularizar o seu nome até ingressar no banco, por uma questão tal do cargo e da função. O que acontece é que muita gente depois não consegue, e aí não passa, e aí entra judicialmente e ganha. Porque realmente é inconstitucional. Tem súmula a respeito disso, em relação a ter nome sujo não pode ser um impeditivo para tomar posse. E então, enfim, isso aí já é pacificado, mas o banco ainda continua batendo o pé. E se a pessoa não espernear e não entrar na justiça, ela perde por conta do nome sujo.
vejo. E eu falo isso porque tem uma galera, e eu sei disso porque tem familiares na situação, que a pessoa tem uma dívida que é impagável. E às vezes o pai que teve um problema, e aí isso respingou. Você já viu essa expressão que é quando o cara quebra de forma apoteótica? Porque tem a quebrar assim, de forma extraordinária e tem a apoteótica. Quebrar de forma extraordinária uma empresa é não sobrar nada. Não sobrou nem R$1, não ficou nada. Esse é extraordinário. E tem a apoteótica, que além de não sobrar nada, leva a família junto. Vai os filhos, vai a mulher, vai o nome de todo mundo, né, na apoteótica. E às vezes o cara tem uma dívida que foi do pai dele, que é impagável. Às vezes era um fiador, não sabia de nada. Não, às vezes o pai abre a firma no nome, é aquele... Emancipa o filho com 16 e bota ele como sócio. Exato, tem muito disso. Sim. E aí o cara não tem como pagar. E seria injusto o cara pagar uma dívida que não é dele, que talvez nem é dele, aí ele não vai conseguir ingressar. Então, ainda bem que tem esse entendimento e que torna isso um pouco mais justo. Agora, continuando nessa área, porque eu acho muito legal esse negócio de prova oral. Você tem a sensação que o examinador ele quer desestabilizar o candidato no começo? Porque, assim, às vezes eu vejo isso em prova objetiva. O que eles fazem? Eles colocam, às vezes, algumas questões que elas... Um pouquinho mais puxadinha. Ou bem mais puxadas, mas é para desestabilizar o candidato. Para ele olhar a prova e falar, nossa, não sei não. Aconteceu isso na última prova do escrevente, né? Na anterior, na verdade, não na última, na antepenúltima. Na penúltima. Que era o seguinte, direito penal, todo mundo gosta, peculato, corrupção passiva, eram umas questões bem baba, né? E aí todo mundo pegava e montava uma estratégia de prova, vou começar por direito penal, que é uma matéria que eu já vou chegar... Mas eles colocam direito penal também já no começo. Já no começo, é a primeira. Aí o que a pessoa faz? Vou fazer direito penal, já vou chegar confiante para pegar o resto. Aí eles fizeram umas questões muito fora... Nessa também. Todo ano eles fazem... Essa o pessoal reclamou bastante também. Eles fazem isso. Em direito penal, eles pegam pesado. E aí o cara pega e já se quebra ali. Teve gente na última prova, não nessa, na anterior, que foi no banheiro chorar. A pessoa começou a fazer a prova, imagina, a matéria que eu mais domino, e eu já me embananei aqui, já não consegui fazer, o emocional vai embora. Então, eu fico curioso para saber se eles fazem isso também na prova oral, se eles colocam algumas coisinhas para o candidato, igual, você não sabia prazo, o cara ficou batendo em prazo, e aí, emocionalmente você vai. Você vai. Esse caso, você já sabe que não deu. Como há um sorteio de pontos, e assim, a sorte... O Tiger Woods que fala, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, a sorte por si só não é nada, né? Total. Porque eu tenho medo de você utilizar a palavra sorte e esquecer de tudo que vem... De tudo que veio junto antes. Aí, às vezes, então, como tem um sorteio, então tem temas que são mais tranquilos, né? Por exemplo, a gente tinha um examinador de empresarial nesse concurso que eu fui reprovado, eu fui muito bem de empresarial, ele tinha uns temas absolutamente difíceis, assim, sociedade anônima, uns negócios que era de chorar, quórum de sociedade anônima. Aí comigo, assim, o ponto que foi sorteado era um ponto em direito civil, um ponto que tem a parte ali. Então, com ele, eu conseguia me sair bem. Exatamente. Então, associava bem. E eu tenho um exemplo muito, assim, aconteceu comigo na segunda fase da Defensoria de São Paulo. Eu tinha um examinador que examinava direitos humanos, Carlos Vez, e ele tem um livro de direitos humanos. Bom, na prova discursiva, segunda fase, quem que eu tenho que ler? O Carlos Vez. E eu sempre também, no local de prova, eu sempre chegava muito antes. Legal. É óbvio. Eu chegava quase junto com os fiscais, assim. Eu chegava e ficava ali. Eu tinha um medo, eu tenho medo de perder horário, assim, das coisas. Então eu chegava antes. Aí eu me lembro, assim, na porta da PUC, em São Paulo, para fazer a segunda fase, uma mochilinha. Quem estava na minha mochilinha? O livro do Carlos Vez. Então, era 2 finais de semana. Eu falei, vou abrir esse livrinho aqui, né? Um livrinho verde, surrado. Vocês não acreditam. O que eu li na questão de direitos humanos, no livrinho do Carlos Vez, daí 10 minutos estava na prova que eu abri. Olha só. Mas assim, é aquele tem negócio... Aquele ajuste. Já teve questão. É porque se você falar assim, é sorte, a sorte não, porque senão a sorte eu não vou abrir o livro e vou acertar. Levava, você já sabia. Exatamente. Assim, é algo que conspira. Eu acredito que tem algo maior que nos rege, que nos empurra nesse momento. Como
como que dentro de um livro, 2 páginas que eu li ali, foi coisa rápida para rever conceitos, seu tema da dissertação daqui a alguns minutos. E dá até vontade de dar uma comemorada. Dá, seria, assim. Eu imagino que, se você é fiscal de prova, você deve ver aluno chorando, mas deve ver aluno rindo. Sorrindo, fala, caramba, isso é o tema do meu TCC. Meu TCC. Aquela questão de atualidades do Papa, eu não ia estudar mais no dia anterior, que eu estudei, até no último dia, né? Porque eu tava com defasagem. Não, a gente estuda. Eu falei, vou ver umas aulas de atualidades. Aí peguei lá, comecei a assistir, e aí ele explicou o negócio do... Na verdade, era do país, que foi... Agora eu não vou lembrar, mas que fiz associação. Aí chegou lá, a primeira questão de atualidades era que só pode ser essa. Eu lembro da aula. Mas veja, porque pra gente achar que... Pra nós nos convencemos que seria sorte, é porque a gente se cercou das informações antes. Você já tá... O simulado com a figura do Picasso. É igual quando a gente dá aula para concurso, assim, todos nós temos essa preocupação, pelo menos deveríamos ter, de ver o que está caindo. Então, você tenta cercar o aluno de informações que, assim, vai estar por ali. Vai estar por ali, entendeu? E o aluno também tem que ter isso, e a gente quer isso, né? Ele quer. Não adianta eu dar uma aula de processo civil ou civil, algo... para o doutorado seria ótimo, mas não vai cair na prova. Não vai cair na prova. O aluno não quer, ele não quer isso. Só me dá o que eu preciso para passar. O aluno não quer perfumaria, o aluno não quer cristais, ele quer o que vai estar na prova dele. Exatamente. Ele quer um assunto que ele vai cair na prova. Então, assim, quando, por ter essa experiência, quando eu preparo aula, eu vou dar uma olhada. Então, o que a gente faz? Olha, é prova da Carlos Chagas. E eu tenho essa preocupação. Questões Carlos Chagas 2022 na matéria. O que a Carlos Chagas a Carlos Chagas está falando disso. Olha, esse assunto aqui tinha nessa prova e voltou daí 2 meses num outro concurso. Pô, esse assunto aqui é bom. É recorrente. Então, assim, a gente vai cercando. O aluno, então não é sorte. O aluno ele tem essa informação, ele abre lá e fala, nossa, caiu aquilo. E por isso a importância de fazer provas anteriores. Isso. Né? De testar os conhecimentos. E por isso é importante ter um bom cursinho, né? Igual aqui. Tem um bom curso. Porque você vai ter ali você tem um feedback atrás de você que te dá o norte para isso. Total. A gente deixa para os alunos, por exemplo, ele tem um banco de provas anteriores. Isso. Então, todas as provas daquela banca do concurso que a gente trabalha... Das mais recentes. Das mais recentes. A gente tem um banco, por exemplo, agora, a gente tem 2021 inteiro, 2022, tudo que já saiu, ele tem um banco de provas. Além disso, ele tem simulado mensal. Muitas questões de prova. Então, não tem como a gente errar o assunto, porque tudo que está caindo nas provas, ele está vendo de alguma forma. Ou no banco de prova, ou nos simulados mensais que a gente apresenta. Me explicaram grosso modo, que funcionaria assim. A Carlos Chagas, ela tem um banco de questões, milhares de questões. Sim. Então, as bancas, os concursos, eles buscam nesse banco. Então, pode ser que busque nesse banco questões que nada impede, como de um outro concurso do ano passado, e busque uma outra questão. Quantas questões que a gente já viu de matemática mudar o nome só. Exatamente. Muda o nome do fulano ali. De matemática não, até de penal. Às vezes, num caso de penal ali, muda o nome. Os dois famosos lá, os dois famosos. Tice Mévio. É isso. Eles mudam o nome. É isso. Então, aí com o tempo, você começa a identificar como estudante, porque a nossa conversa a gente vai e volta. A gente vai como professor, depois a gente vem como estudante. A gente faz esse ping-pong, né? Como estudante, você ter isso. E saber que o curso, ele te dá essa perspectiva. Vai acertar? E aquela ideia, né? A gente não promete que acerta nada. Porque você nunca promete aquilo que não está ao seu alcance. Isso. Né? Inclusive, tem uma parada muito séria que acontece, que tem um negócio chamado engenharia reversa. E tem 2 aspectos. Tem um que é o que a gente está falando, que sim, as questões se repetem, mas você não pode apostar que só vai cair questões anteriores. Isso é um erro, isso aí é aposta. Aí você tem que ir para mexer com Bitcoin, tem outros mecanismos de aposta aí que você vai fazer, aposta de jogo, né? Aposta de esportes. Sportbet. Essas coisas aí. Vai apostar nisso aí. Porque é o seguinte, quando a banca recebe o conteúdo programático, quem define é o órgão. Então, o órgão fala, eu preciso desse escopo aqui. Ela tem dentro daquele escopo a possibilidade. Naturalmente, como ela tem um banco de questões, ela vai pegar alguns assuntos que são mais cobrados. Mas não tem nenhum impeditivo se ela quiser colocar qualquer assunto dentro daquele escopo. Então, não faz sentido o cara fazer uma aposta e pegar só aqueles assuntos que mais caem. Porque a banca pode
pode, aliás, não só pode, é comum que ela pegue alguns assuntos de segunda prateleira, de terceira prateleira. E aí, se você só viu o que foi cobrado em outras provas, você não vai conseguir. Então, um curso que se preze, ele tem que ter parte teórica, com todo o conteúdo, e a parte de questões. E aí, sim, as questões, naturalmente, vão direcionar o foco para o que mais cai, mas ele não pode só ter essa parte, porque também fica deficitário. E essa questão da parte teórica, foi bom você ter falado disso, eu observo isso atualmente. O aluno vem da faculdade, evidentemente, existem faculdades e faculdades. O déficit da grande parte dos nossos alunos em cursos preparatórios é muito grande. Total. O aluno, ele cola grau, ele às vezes não sabe conceitos clássicos do direito. Nossa, E isso tá pior, né? Exatamente. Cada vez pior. Tá piorando, porque há um sucateamento do ensino superior. Sim. Né? Então, o curso preparatório, ele às vezes ele cumpre um papel que nem seria dele. Que é dar um conceito... Eu não preciso explicar para o meu aluno quais são os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Agora, imaginemos que ele não chega aqui no curso, olha, eu passei a faculdade inteira, eu achava que o poder moderador era poder. Não, que o MP não é poder. Exatamente. Ou achava, entendeu? Então, o poder, o MP, isso a gente vai dar no curso, mas é para suprir um déficit que a faculdade não cumpriu. E isso é cada vez... o índice de aprovação no exame de ordem. A questão, quando a gente vê concurso que tem muita gente, muita gente ali não sabe o básico do básico. Tem milhares, mas ele se inscreveu... Mas ele não terá êxito. A gente faz um cálculo de 30%. Exatamente. Não, muito menor. Das pessoas que se inscrevem. Tem alguma... 50% não vão fazer a prova. Isso. Em média, até 50% nem vai fazer a prova. Só se inscreve. Então, só se inscreve. Mas aí vai ter mais uma grande... Não tem essa porcentagem assim, mas a gente sabe que é muito... Eu já vi alguma coisa assim, falar de 30% é o que realmente estudou ali. Sim. Quando eu fui fazer a prova de escrevente, aconteceu um lance bem interessante. Eu, quando vou fazer prova, eu sou igual a você. Eu não sou um cara disciplinado na minha vida naturalmente, mas em época de prova é o jogo, tem que jogar. E aí eu chegava no local de prova antes, eu visitava o local de prova antes, sempre viajava num dia anterior, nada de viajar no dia, tem gente que viaja no dia para fazer prova, já chega todo estourado. Fora um pneu, você tá... Não, fora que você chega cansado, enfim. Aí eu chegava lá e eu não conversava com ninguém, eu não gostava de conversar. Então eu colocava um foninho ali, sentava, levava a minha comida, porque eu tinha medo de comer alguma coisa e passar mal. Eu tenho o estômago todo zoado, então dependendo se eu comer num botequinho lá, porque essas coisas que estão abertas, eu me ferro. Então eu levava o meu lanche, eu sentado num tijolo, porque é a cena bonita do concurseiro, né? Sim. Sentado num tijolo no chão, comendo o meu lanche ali, e aí chega um rapaz, e aí ele encosta, e eu não sou de dar conversa, só que eu tava comendo com foninho, e comer com fone, a mastigação aqui, ele fica, né? Ele Parece fica que a gente escuta a mastigar. Aí eu tirei o fone, né? Eu abri espaço para ele chegar. Ele chegou e falou, e aí, tal, e aí, estudou? Aí eu falei, se eu falar tudo que eu estudei para ele, eu posso intimidar ele, ou vai que tudo que eu falei ele fez muito mais... E se eu não responder, ele vai achar que eu sou grosseiro. Não, e se eu falar que eu estudei muito e ele falar que estudou muito mais, eu que vou ficar intimidado, aí eu falei, estudei aí, né? Dei uma estudada. Ele pegou e falou, não, eu também, mas essa prova aqui é tranquila. Eu falei, por quê? Ele falou, essa prova aqui, quem manda bem em português passa. É português, o que define essa prova aqui é português. Aí eu peguei e falei, português é bem importante, né? Tem 24 questões de português. Ele falou, quem manda bem em português passa. Eu falei, o problema é que matemática, informática, né? Essas matérias, isso aí também vai dar um peso grande nessa prova. Ele vira pra mim e fala assim, tem matemática? Putz. Aí eu falei, conta ou não conto pra ele que tinha matemática? Eu falei, cara, tem matemática. Ele, cara, não sabia. Eu falei, cara, tem matemática. Aí eu pensei, bom, esse aí esse já é tá aquele fora. Que ele não teve... Ele não teve a preocupação de ler o edital. A aprovação no concurso, ela começa pelo edital. O que você tem que estudar primeiro? O edital. O peso, a divisão, os blocos, o corte, anula uma, requisito. Não anula. Às vezes você não tem um requisito. Exatamente. Lá, em alguns concursos tem requisito. Então o aluno fala assim, mas esse concurso tem milhares. Saiba que desses milhares, outro tanto de milhares, muitos milhares, eles não estão ali, eles não concorrem. Não concorrem. E tem uma outra história engraçada de uma menina que uma vez ela trabalhava comigo e ela estudava para o concurso da carreira policial. E ela era muito pequenininha. Ela tinha, sei lá, 1,58 m. Menos, eu acho. Era menor, era muito pequeno. E eu sei que na polícia, tem uma altura mínima, né? Pelo menos na polícia militar. Não é?
Eu acho que para a mulher era um negócio de 1,65, 1,60, eu não sei exatamente quanto é, depois a gente olha. Eu sei que faltavam 6 centímetros para ela, para essa limitação que tinha. Aí o que ela falou para mim? Eu falei, mas você está estudando para carreira militar? Na hora que ela falou, eu falei assim, mas não tem altura mínima? Porque ela era muito pequena. Ela falou assim, mas tem um rapaz que ele faz um trabalho, tipo um pilates ali, eu já imaginei aquela cena da pessoa amarrar os braços e os pés numa máquina e vai puxando a pessoa. Ela falou, aí ele bebe água, vai alongando a pessoa e ela consegue. E eu falei assim, mas 6 centímetros? Ela chega com uma fratura no braço, mas ela tem 6 centímetros. Só no pescoço, acho que vai pôr na argola, igual aqueles vídeos aqui. Isso não é engordo. Aí eu falei assim, mas eu não vou nem falar o nome dela, tadinha. Eu falei, mas você tem certeza? Isso aí não é muita coisa, 6 centímetros? Assim, porque se o cara descobrir isso aí, ele vai ganhar muito dinheiro com isso, porque todo mundo quer ficar mais alto. Ela falou, não, mas eu vou dar certo, não sei o quê. Olha que esperança. E aí? Não passou. Não passou. Ela até ele só não fala pros outros que ele tem medo de ser preso, né? De não, imagina você... não pensa, como. Gente. 6 centímetros. Não, e certamente ele ganha o dinheiro da boa fé dos outros com isso, dos outros, né? Então, ela estava se dedicando para um concurso que ela não tinha um pré-requisito básico. E ela acreditava que ia conseguir esse pré-requisito lá numa máquina de tortura lá, que ele ia esticar ela. Gente do céu. Mas é muito louco. Professor, conta mais uma coisa aqui para mim, que aí os alunos vão querer saber, que tem uma mística, né? Uma mística não. Um medo geral do tal do processo civil. Você dá aula de processo civil e civil? Sim. São as matérias que eu costumo conversar. Processo civil... Todas as matérias procedimentais, elas são um pouco mais difíceis mesmo, porque o direito material é mais legalzinho. O direito processual, ele machuca. O que você acha que faz muita diferença para o aluno aprender mais direito processual ou aprender de uma forma melhor quem não é da área do direito? Quem não é da área do direito? Bom, o processo civil, se a gente pudesse resumir em 2 palavras, nós temos forma e prazo. Então, assim, tudo nós temos prazos dentro, prazo para você contestar, prazo... para marcar audiência, prazo para o juiz despachar e a forma com que esses atos são praticados. Porque o que o processo civil objetiva? Organizar as coisas. Então, o processo começa com uma petição inicial e termina com uma sentença. A sentença não está antes da petição, a contestação está depois da inicial, a audiência está entre as duas. Então, o que eu acho muito interessante para o aluno, imaginemos que ele nunca teve contato com isso, não é um primeiro momento, ele ler. Ele ter a partir do edital, porque a gente observa que não é tudo. Não é tudo. Não, então a gente gravou aqui para o curso a questão do Ministério Público, né? Questões do MP no processo civil. Então você pegar, porque o código ele é organizado, o tópico, o capítulo do Ministério Público. Então você lê ali o Ministério Público, os princípios, quais atos que o Ministério Público atua, porque a leitura da lei seca, na maioria dos casos, ela já sana grande parte dos nossos problemas, das nossas dúvidas. E não buscar fora daquilo do edital. O edital, ele vincula o candidato e ele vincula a banca também. Então, essa é a maior vinculação. Exatamente. Se eu tenho cai do artigo 100 ao 200. Se a banca pergunta o 99, questão nula. Nula, essa aí é pacífica, não tem conversa. Às vezes, uma questão certa e errada e tal é mais difícil de anular. Agora, fora do conteúdo previsto... Então, a leitura da lei seca ela é muito boa. Ser nosso aluno, né? Eu acho que já é uma... primeiro, né? Vem primeiro isso. Antes da lei seca, inclusive, né? Tem um professor que te dê o norte, te dê aquilo que vai cair. E veja, não enverede, não vá para áreas que não serão cobradas. Adorei processo civil, beleza. Depois do concurso, você estuda, você faz uma pós... Pro concurso, vai naquilo que vai ser perguntado. E ter esse norte do professor. Em concurso de nível médio, às vezes o cara quer estudar por doutrina, por exemplo. Então ele pega uma doutrina pesada em direito, direito em qualquer direito, né? Se você pegar uma doutrina muito pesada, às vezes não é o seu momento de estar consumindo aquele conteúdo, ele é pesado, ele é denso, ele não é nem o perfil da cobrança da maioria dos concursos de nível técnico. A gente vai ter, por exemplo, os técnicos de tribunais federais, TRT, TRE, já tem uma cobrança um pouquinho mais elaborada, né? Sim. Você tem algumas questões que extrapolam ali só a literalidade dos artigos. Nos concursos, principalmente aqui do estado de São Paulo, né, que a VUNESP organiza, até magistratura, você pega as questões da VUNESP magistratura, 80% são lei seca. De concurso de magistratura, tem um índice assim que gravita em torno
das magistraturas estaduais do país, lei seca é aproximadamente 60% das provas. Tem algumas que são mais, algumas que são menos. Mas é uma fatia de 60% dos concursos da magistratura. Isso para a carreira, para um cara que teve a formação em direito. Agora você imagina o nível técnico. Sabe o que eu acho assim? Eu gostava de fazer dessa forma e me ajudou muito para quem não tem o conhecimento, às vezes, em direito, processo civil. Fazer uma linha do tempo, isso que ele falou. Nossa, começa na petição inicial e termina na sentença. Qual que é o passo a passo aqui de cada... Você entendeu todo. Entendeu contestou, todo. Não contestou, revelia, vai... Sabe, é muito legal. Na época da faculdade, e isso é muito bom, quem fazia muito isso é o professor Humberto Teodoro, de processo civil. Aí ele terminava um capítulo, ele te dava um esquema. Né? É muito bom. Exatamente. Tira a xerox desse esquema e a partir dali você vai lendo os dispositivos, você entende os fluxos, porque processo civil é forma e prazo. Olha, se deu acordo na audiência do 334, sentença. Não deu acordo, ele já tem prazo para contestar. Então, são os caminhos que decorrem do processo. Porque aí você... Tendo aquilo ali, você vai ramificando para as outras coisas e aquilo vai... E às vezes você tem uma facilidade, você tem uma memória visual, você vê aquilo aberto, opa, eu sei mais ou menos os emaranhados Penal também, aqui. fazer um esquema das penas, isso, também dá para fazer. Tem gente que tem muito dos isso. Verbos, Isso é quase assim, essa ideia desses fluxos é quase assim, a gente pega, é quase a gente explicar o mesmo raciocínio para quem tem gente que gosta muito de mapa mental. Eu amo. O estudo de mapa mental, embora ele não seja um estudo dessa forma procedimental, ele é uma ideia de flechas e ideias que te remetem a outras. Se você tem uma memória visual boa, aquilo cai muito bem para você. Muita gente gosta disso, porque ele tem uma visão do todo na folha, e a partir dali as ideias que surgem, poder constituinte, aí você tem lá as características a partir das flechas, por exemplo. Isso é uma... Ele vai... Então é a mesma facilidade de você assimilar aqui no mapa mental, você tem de ver esse fluxograma no processo civil. Eu só consegui a hora que eu sentei e falei, não, vem cá. Tutela, eu e você. É embaçado. Eu lembro que quando entrou o Código de Processo Civil novo, nem juiz estava sabendo. Não, tem coisa que até hoje... Tutela de evidência. Exatamente. Eles criaram essa tal de, por exemplo, tutela de evidência. Até hoje a doutrina não consegue... O que é evidente? O evidente é o que é semelhante. Mas o semelhante era a classificação anterior, que não tinha esse nome. Então, o que é esse papo? O evidente. Professor de processo civil, né? Não precisa dar uma aula aqui. Mas é bom, a gente já aprendeu. O evidente é aquele que está muito próximo da certeza, mas não é uma certeza, mas ele está um degrau acima daquilo que é aparente. Entendeu? Eles fizeram para tentar incluir o que é essa tal de evidente. Certeza não é. Olha o rolê que tem que ser para você explicar um negócio. Você quase dá uma conceito. Exatamente. O legislador botou ali e o professor ou o aluno que se virem com isso. Então, mas aí quando se você pega isso para ler ali, você não entende nada. Não, você chora. Porque as palavras você não consegue ter o significado. A hora que você fala, peraí, vou entender o assunto. Deixa eu entender o que é isso aqui e monta geral. Isso. Aí você consegue. Consegue se localizar um pouco melhor. Na graduação, quando eu vou falar de tutela de evidência, eu faço uma escada. Coloca no terceiro degrau a certeza, no segundo a evidência e no primeiro degrau aquilo que é aparente. Legal. Aí você, olha, tem uma escadinha. Visualmente você consegue... eu acho que o pessoal aprende assim, pelo menos deu certo, entendeu? Sim, é uma boa analogia. Você consegue encaixar onde está aquele conceito. Não é decorar, é entender. Então, e aí eu vou ter que puxar a sardinha pro lado do professor, porque é o seguinte, qual que é o papel do professor na aula? Muita gente acha que o papel do professor é ensinar. O papel do professor é fazer o aluno entender o que está rolando. Exatamente. Aprender, ele vai aprender depois sozinho, estudando, fazendo questões. O processo de aprender é uma etapa posterior. A gente tem um método aqui de estudo e ele tem as etapas. Então, prepara, entende, aprende, alterna e fixa. Até a fixação acontece num outro momento também, que aí tem a ver com o sono. Mas o bom professor, o papel do bom professor é simplesmente dar uma aula em que o aluno fala, entendi. Agora eu entendi isso aqui. E aí ele consegue, a partir disso, memorizar e aí realmente reter aquele conteúdo para ele. Porque o que acontece? Muita gente fica só nessa parte. Então ele sai da aula falando, caramba, entendi tudo. Ele assiste o professor, por exemplo, matemática, que é uma matéria mais difícil. Ele assiste o professor lá escrevendo a questão de matemática, resolvendo, e ele assiste como telespectador. Ele fala, cara, entendi o que ele fez, estou entendendo tudo. A hora que ele pega uma questão, ele não sai. Aquela ideia. Ele só entendeu. O estudo, o que eu penso? O estudo ele leva ao conhecimento. E o que eu tenho para mim de conhecimento e nunca... eu acho que o conhecimento só é válido se você consegue socializar ele com alguém.
que é o nosso papel. Adianta nada eu saber tudo de processo civil e do que adianta o meu conhecimento se eu não consigo transmitir isso para ninguém, se eu não consigo explicar isso para alguém. Então eu tenho isso muito claro para mim. Eles me perguntam, por que você começou a dar aula? Porque eu tenho uma pequena bagagem jurídica, pequena, bem pequena mesmo, mas eu acho interessante que dessa minha pequena bagagem jurídica, outros possam se valer dela. Sim. Porque eu estudei para concurso, eu faço curso, então eu acho que esse conhecimento só é válido a partir do momento que eu consigo sentar numa sala com 2 alunos e um dos 2 fala, nossa, eu entendi, Luciano. Entendi. Porque tem um exemplo clássico na graduação que é o seguinte, o professor chegou, ele aplicou uma aula, uma prova. E ele chegou aplicou uma prova. E chegou na sala dos professores falando, olha... rindo, deixei 90% dos alunos de recuperação. 90%. Aí um outro professor falou assim, olha, o problema não é dos alunos, o problema é seu. O problema está em você. 90%. Porque você não consegue dar conhecimento para o aluno. Sim. Entendeu? É igual a mãe fala pro filho, né? Chega lá com a nota baixa, mas todo mundo foi mal. Então tá bom. Não, mas o fulano foi e foi o resto. O resto foi bem, então o problema é você. E eu acho que esse é o nosso papel. Eu acho que a gente tem que levar o conhecimento e nós somos facilitadores. Eu tenho que dar uma aula que o meu aluno entenda, que o meu aluno saia dali mais claro do que ele entrou. Sim. E que seja uma aula para aquele tipo de... o que ele quer ali. Porque eu dou aula em pós-graduação também. É uma outra aula. Sim. Ali eu vou dar um tema e nós vamos ficar floreando, vamos ficar divagando, filosofando nesse tema. Agora, aqui para o curso, para outros concursos, para outros cursos, não. Eu preciso facilitar e chegar para esse aluno. Não, e eu vou até além, uma coisa que eu acredito muito, isso é uma crença que eu tenho. O papel do professor, tem até um filósofo que fala, eu não me lembro o nome dele agora, mas um filósofo que fala, né? O professor, o papel dele não é encher um jarro, é acender uma fogueira. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes o professor quer despejar conteúdo e você não consegue despejar conteúdo como se fosse encher um jarro. Agora você consegue despertar o interesse. Então, por exemplo, quem é meu aluno, o meu papel, eu não consigo ensinar tudo para o cara. Mesmo na parte de método, de como estudar. Agora, eu consigo despertar nele o desejo dele correr atrás do sonho dele. Eu acho que talvez isso também. O desejo dele correr atrás do sonho dele, o desejo dele querer melhorar, dele querer aprender mais. Sim. Então, o professor, apaixonado pelo conteúdo que ele leciona, ele cria esse sentimento de desejo no aluno que fala, caramba, olha como ele fala desses conceitos aqui de uma forma que... E aí ele gera nele o interesse de estudar mais. Isso por si só já seria um tema de um outro podcast. Eu entendo que um dos grandes problemas que nós enfrentamos como nação, quanto país, é um problema estrutural de ensino, de valorização do professor. Sim. Total. Que é você acender a fogueira, você despertar o conhecimento, você fazer com que o aluno acredite que aquilo vai mudar a sua vida, aquilo vai te emancipar. Você vai romper com o ciclo de violência, de pobreza, de miséria. A Coreia do Sul, os países que crescem, que se desenvolvem como nação, eles têm em comum o incentivo à valorização do professor, do docente. Eu acho que nós temos muitos problemas sociais. Um dos grandes problemas da educação... Esse é um grande problema. Isso por si só é um podcast, mas assim, nós temos um problema estrutural básico que é com o docente. O professor que ele não é valorizado. O professor, a gente vê aqueles exemplos, a pessoa tem que montar numa canoa e andar 40 minutos numa canoa. Pra poder chegar lá para dar uma aula, chegar lá não tem... exatamente. Lagado, não tem, é isso. Quando a gente entender que aqui que nós temos que incentivar o aluno, porque ali é o aluno que ele pega essa informação e nós, como professores, a gente sabe disso. Se você faz com carinho, com amor, ele nunca mais vai esquecer aquilo e aquilo é um exemplo para ele. Então, acho que a gente só começa a virar essa página ruim que nós vivenciamos quando a gente for lá e por que o professor não pode ser tão valorizado financeiramente quanto um juiz, um defensor? Por que não? O papel é tão fundamental quanto, ou mais. Eu seria capaz de falar para você que, socialmente falando, o papel do professor tem mais impacto do que o meu como defensor. Claro, até porque se ele não tivesse tido um professor, ele não estaria ali. Então, e quantas sempre abaixo. Quantas crianças serão forjadas ali, serão formadas, terá a personalidade formada ali? Né? O alcance social dele é muito maior que o meu. Muito maior. Cara, muito maior que o meu. Muito legal. Eu tive um professor, o sobrenome dele era Schmidt. E eu não esqueci porque era por causa da arma também, né? Que ele falava. Nossa, eu já pensei no basquete. O basquete também, arma, mas meu Deus. Tinha um outro aluno que falava desse negócio. E aí esse cara, ele dava aula de curso de formação de condutores.
E ele até é falecido. Eu tinha um amigo em comum, depois me contou que ele faleceu. E ele dava uma aula no curso de formação de condutores, aquele curso para tirar a carta. Sim. O cara dava uma aula, um cara ético, um policial, ele era policial, né? Ético, uma conduta assim, ó, irrepreensível. Ele dava os exemplos e às vezes tinha na sala, a gente estava numa sala de aluno fazendo, era obrigatório esse negócio de curso de formação. Todos os caras estavam muito... Tem uns perdidos ali. Tinha uns moleque muito mal. Mas eu vou... E se o policial vier, eu vou passar por cima. E ficava querendo brincar. O cara sempre reto, uma conduta. E ele contava muito caso prático que ele via de gente que bebeu e aí, morreu o irmão. E ele contava essas histórias. E eu vou te falar, eu sou um condutor hoje muito, vamos dizer assim, consciente do meu papel quando eu vou dirigir o carro, assim, em função desse cara. Olha o impacto que esse cara tem. Ele não deu formação só para mim, ele deu para uma leva de gente, eu não sei quantos. Mas olha o impacto numa questão de trânsito. Às vezes o cara não beber e dirigir, por exemplo. E assim, ele é inspirador. Ele te inspirou. Ele me inspirou. Você agregou na sua personalidade, no seu dia a dia, aspectos positivos que ele te... Você teve contato com ele 3 vezes só. Tem aluno que fala pra mim, você me falou um negócio, eu não lembro, assim, mas ele filtrou, aquilo inspirou, ele plantou aquela sementinha e mexe com isso. Eu tenho alunos que já aconteceu isso comigo, tive uma felicidade de acontecer isso comigo. Um dia eu fui fazer uma audiência com uma juíza, que ela foi minha aluna num curso preparatório. Olha que legal. Entendeu? Você quer maior satisfação que essa? E ela falar na audiência, o senhor me deu aula no curso X para... Você quer maior satisfação que isso? Legal. Muito legal. Então, esse é o papel do professor. Um cara que já até faleceu, esse cara que eu tô comentando, que dava um curso de formação de condutores, que provavelmente era mal remunerado, eu não sei, mas eu imagino que sim, que é mal remunerado. Sim. Mas o cara dava uma aula e ele dava exemplo, ele contava pra gente, ele falou, cara, não queira ter esse arrependimento na sua vida. Porque se isso aqui acontecer com você o dia que você estiver dirigindo e sofrer um acidente, eu já vi isso. Ele falou, eu já vi no olho da pessoa o que é o arrependimento de ter feito. E não tem mais nada pra fazer. E não tem mais nada. E o que o cara falou me marcou num nível que até hoje eu lembro dele, lembro dos exemplos e isso me impactou. Então, concordo completamente com essa ideia que você falou. O professor tem que ser mais valorizado pelo impacto no longo prazo que tem na vida das pessoas. Professor, estamos com o tempo aqui, acho que já deu para trocar uma ideia. Dá para trazer o Luciano mais, eu acho, né? Porque tem assunto, rende. Incrível, muito bom conhecer. Eu falo que o mais legal do podcast é essa parte, né? A gente conhecer um pouco mais das pessoas, gente, né, com história de vida legal, de gente que batalha, que conseguiu realizar, como no seu caso, e que hoje agora facilita para outras pessoas trilharem o caminho, né? Então, muito feliz de ter recebido você aqui. Quer fazer mais alguma pergunta? Eu quero falar que é o professor do nosso curso, gente. É o professor do nosso curso, então venham fazer um merchan, né? Já. Vender curso aí, né? Senão nós não pagamos aqui o podcast. Muitos elogios a gente tem na nossa plataforma, das suas aulas. Falei pra ele que a gente vai pegar agora ali, tem a nota, né? Daqui a pouco a gente vai pegar, a nota dele é altíssima. A questão dos elogios, tem um negócio no direito que chama dólos bônus, que o povo exagera, sabe? Não exagera. Quando você vender um Monza, você vende... meu Monza é o melhor Monza do mundo. Na verdade, ele não é o melhor Monza do mundo, mas você dá uma exageradinha. Então, os alunos, eles têm essa paciência, esse exagero em relação às minhas aulas. Mas não é tudo isso, não. Não, eu vou te falar que 2022, eu acho que tá, nesse aspecto de comentário, tá o pior. Assim, a pessoa mais denigre, né? A essência do hater. Então, quando tem um elogio... confia em mim. Não é a história do Monza, não. Não, a analogia é outra, porque hoje em dia o cara, no online, você tem que... para ser bom para ele valorizar, você tem que... Ele é um de serviço. O tempo dele já é curto, né, para estudar, e ele se presta ainda a tecer uma crítica. Não, a gente tem muito... Né? O nosso índice de acerto, não, de satisfação com o curso é altíssimo. Chama NPS, né? Que é um índice que mede. É altíssimo. Então, eu desafio um curso que tem um mais alto que a gente. E a gente está sendo, sem falsa modéstia, porque é uma pesquisa, né? Sim, que a gente roda com os alunos. Se eu não me engano, tem lá... A gente rodou a pesquisa do último lá, tinha 300 pessoas. Quantos você indicaria para outra pessoa? Dá tipo 270 pessoas falando que indicaria para o outro comprar. Que maravilha. É muito, muito alto esse índice. Mas é interessante porque eu falo porque na internet hoje tem aquela licença
licença atrás de um login, né? O cara se acha no direito de criticar. Se eu pegar agora aqui meu canal do YouTube, você vai ver 1, 2, 3 comentários bons, um negativaço. No mesmo vídeo que o cara falou, foi a melhor aula que eu assisti, o outro tá falando assim, nossa, que porcaria, olha o que esse cara tá falando. Então, assim, a internet tem esse ponto que a gente tem que equilibrar, né? Nem muito lá, nem muito cá também. Sim. Mas no seu caso é uma unanimidade. Que bom. Feliz. O pessoal tem gostado bastante. Eu quero agradecer pelo podcast, pelas aulas. E nossa parceria continua. Continua. A gente vai precisar gravar mais coisas aí, que a gente tem muitos projetos agora. Eu estou à disposição. Foi um prazer. Essa conversa que nós tivemos hoje aqui, eu nunca tive a possibilidade de falar. Às vezes eu conto para os alunos, mas o tempo não deixa, né? Conto pedaços dessa minha história. Sim. Aqui a gente conseguiu traçar uma linha do tempo, né? Quase que completa. Mas vamos trazer mais. Vamos trazer mais. Fico feliz. É uma história bonita. Eu estou à disposição e eu gosto muito de falar disso, porque eu quero que quem nos assista, quem nos ouve, nos vê, que ele saiba que isso está ao alcance dele. Claro. Tá ao alcance dele, tá ao alcance, sabe? Eu sempre falo assim, ninguém tem direito a tocar nos nossos sonhos. Ninguém tem direito a falar para você que você não pode alcançar algo. Se é o seu sonho, se é aquilo que você quer, se você traça essa meta, por que não? É isso aí. Por que não? Né? E a gente precisa trazer exemplo de quem conseguiu para que a pessoa de lá olhe e fale, caramba, existe, porque é tão bom, né? Quando a gente vê histórias de pessoas que deram certo. Porque na média a pessoa puxa para baixo. Exatamente. O meio vai puxar para baixo, então trazer gente tem dificuldades, assim. você tem empecilhos, você tem bola na trave, e isso faz parte de todo o processo, Agora, se você é comprometido, se você estuda, se você coloca carinho naquilo que você faz, se você faz com esmero, você consegue. Você consegue. A aprovação em concurso público é uma fila. Você não pode sair da fila. Eu sempre falo isso. Você não pode. Não existe atalho para fila. Não existe uma segunda fila. Então, vai aprovando, saiba, 1 hora de estudo é um passinho que você dá na fila. Você caminhou um pouquinho para frente. Sim. Não saia da fila, não desista da fila. Se é o que você quer, tenha paciência, fique ali, vão te chamar. O aprovado de hoje é o reprovado que não exatamente. Gente, muito mais não, mas muito mais não, porque sim. Para aquela que você foi aprovado, você foi 3 não. Exatamente. Na média eu sim absoluto e consegui. Que bom. Galera, vocês gostaram do podcast? Não deixa de curtir, se inscrever aqui no Brabocast. Vocês veem que a gente está trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade, melhores, melhores convidados aí para a gente partilhar. E você que se interessa por concurso público vai ter que se inscrever, vai ter que estar inscrito aqui para receber os conteúdos. Então se inscreve. Se você estiver assistindo ou ouvindo somente em alguma plataforma de streaming, também já marca aí para sempre que a gente liberar um episódio, você ser notificado e ficar por dentro aqui. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.